Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos científicos. Juntinhos estamos neste episódio que vai tratar sobre rigorosidade metódica, a técnica. Iniciarei com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro, aproximadamente 1,64 m, 57 quilos. Estou trajando um vestido amarelo ovo, ou amarelo ovo, mas bem amarelo. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verdes, cinza e branco. Ao meu lado direito, a nossa tela interativa, e o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. A gente não poderia deixar de começar sem ele. Quem? Nossa inspiração, Paulinho Freire. O Paulinho vai dizer assim, lá na página 30, que o professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que uma das bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres históricos que somos, é a capacidade de intervir no mundo, conhecer o mundo. Ai, que lindo! Ai, que maravilhoso! Né? Nossa capacidade de intervir no mundo. Como que a gente intervém no mundo do ponto de vista acadêmico e científico? Fazendo pesquisa. E é por isso que esse é o tema do nosso episódio, né? Ensinar exige pesquisa, e essa pesquisa exige o quê? Rigorosidade metódica. A pesquisa, do ponto de vista científico, não existe se não houver um procedimento metodológico que lhe ancore, que lhe ampare, que lhe dê sustentabilidade, que valide esse conhecimento, e com este conhecimento você vai intervir no mundo. Como assim, professora? Não estou entendendo. Como assim? Bom, você está lá, você é uma pessoa, né? Só uma pessoa inocente passando por aqui, fazendo curso aqui do Instituto, do IFRO, e fiquei inquieto a respeito de algo. Se meu aluno tiver acompanhamento da família em sentido lato, ele terá maior chance de êxito na sua vida escolar? Isso é uma pergunta aí que muitos pesquisadores já se fizeram e que cada dia merece novos olhares. Bom, se meu aluno tiver o acompanhamento da família, ele terá melhor êxito na escola? Bom, então isso me inquietou. E aí eu vou fazer o quê? Vou investigar, vou pesquisar para obter as respostas para essa minha pergunta, independente do método que eu escolher. Se você não sabe qual é o método, acesse o nosso canal aí e procure pelo nosso episódio, Rigorosidade Metódica, o método. Independente do método, eu vou lá decidir o meu método, minha abordagem, vou começar minha pesquisa, vou investigar em que situações que se dá. Que tipo de acompanhamento é esse que a família tem que realizar? Em que medida que tem que ser esse acompanhamento? E aí, entendo que, a partir da minha investigação minuciosa, detalhada, de observação, de testagem, de experimentação, tenho a seguinte resposta, provisória, de que, de fato, se uma família acompanhar essa criança na tarefa de casa, fazendo leituras em casa, fazendo não só as leituras e a tarefa, mas ampliando o seu repertório de contato com o conhecimento, com experiências didáticas e pedagógicas, de jogos e outros, ele realmente terá significativamente melhora no desempenho escolar. Então, o que eu tenho a partir desse conhecimento? Eu tenho a possibilidade de intervir no mundo. Intervir como? Bom, então eu vou fazer uma formação com as famílias,
Vou fazer um comunicado, fazer informativo. Se eu sou o gestor dessa unidade de ensino, eu vou trazer as famílias para dentro da escola e conversar com elas, formar com elas um sistema de acompanhamento, vou desenvolver um aplicativo de acompanhamento, ou eu vou desenvolver um sistema de comunicação com essas famílias para que elas possam desenvolver essas atividades em casa. Percebam que o conhecimento que foi gerado me permitiu o quê? Uma tomada de decisão. Essa tomada de decisão foi qual? Intervir no mundo. Essa intervenção no mundo é que torna o mundo melhor e, portanto, eu transformo a minha realidade a partir do quê? A partir do conhecimento, que foi obtido como? Pela pesquisa, que começou com o quê? Com a curiosidade. Aí ficou perfeito, né? Olha, grava isso, guarda, ouve umas trocentas vezes que você vai sair pleno dessa aula. Brincadeira. Mas vamos lá, porque no nosso episódio a gente vai falar de mais um dos elementos da rigorosidade metódica, que são as técnicas de pesquisa. Sim, elas que são fabulosas, merecem todo o mérito da nossa atenção, porque é um dos como fazer. A técnica, para a gente entender de modo resumidinho, é um procedimento, percebam. Ela compõe o método. Então, é um procedimento que objetiva um determinado resultado, independente da área correlacionada. Existe uma ligação e uma similaridade entre técnica e método. Então, independente da área que você está fazendo a pesquisa, haverá uma similaridade, uma aproximação entre técnica e método. Percebam que, independente da área, haverá uma similaridade, uma aproximação entre a técnica e o método. Então, se você optou por um método dedutivo, haverá uma técnica que se aproxima desse método, pois ambos expõem regras, normas ou protocolos a serem utilizados para atingir determinada meta. Muito bem, isso é uma verdade. Até hoje, considerada aí mais ou menos absoluta. Para cada método, haverá uma técnica mais ou menos próxima desse método. Então, há técnicas que se aplicam a diferentes métodos. Por exemplo, a técnica bibliográfica, ela vai atender ao método dedutivo, o hipotético dedutivo, o dialético, o fenomenológico e outras ramificações, certo? Mas, por exemplo, a técnica da pesquisação, essa já não atende ao método dedutivo e também não ao método indutivo. Não atende, professora? Aparentemente não se casam. Pode acontecer de eu conseguir na minha pesquisa fazer essa aproximação? Claro, né? A pesquisa, a investigação científica é aberta, são inúmeras as possibilidades, mas do ponto de vista metodológico, elas não se aproximam com efetividade. Isso não quer dizer que você não possa tentar essa aproximação, mas há um certo distanciamento, uma certa incompatibilidade entre a ideia da pesquisação, que é o fato de você tomar consciência, do sujeito tomar consciência e agir no mundo, que é muito próximo de um método dialético e não de um método dedutivo em que eu defino a verdade geral e que, portanto, todo mundo vai usar aquela verdade, né? Aquela máxima, ok? Então, as técnicas, elas vão se aproximar aí dos métodos e, a depender, um vai estar mais próximo de ou não. Por isso, é importante você conhecer qual é o método, qual é a técnica e depois quais são os instrumentos para você fazer, traçar o percurso formativo de modo mais coerente, de modo mais coeso, sem haver divergências de concepção. Quais são as técnicas mais comuns? Aqui a tela nos apresenta que as técnicas mais comuns são a bibliográfica, a documental, a experimental, o levantamento, o estudo de caso, ex post facto, pesquisação, pesquisa participante e pesquisa de campo. Isso é só para trazer a nata da society, né, gente? A nata da pesquisa. Existem outras técnicas, muitas outras,
Por exemplo, aqui nós estamos falando das técnicas mais utilizadas nas pesquisas nas ciências humanas e sociais aplicadas, mas as biológicas têm outras, as exatas têm outras. Então, a gente está fazendo uma especificação e um resumo bastante resumido, né? Bem resumido mesmo, resumidinho. Vou falar de modo bem geral, porque em 10 minutos, em 20 minutos, em 30 minutos é o que dá. Mas o que é a pesquisa bibliográfica? Pesquisa bibliográfica é aquela em que você realiza a partir das fontes bibliográficas. Dos livros, das fontes escritas, sejam artigos científicos, livros, revistas, jornais, a internet de um modo geral, não a internet aquela que você, né, só coloca ali no buscador, mas assim, as fontes que estão disponíveis na internet e que são bibliográficas, como artigos científicos, como relatos de experiência. Então, essa é uma pesquisa tipicamente bibliográfica. Geralmente ela faz uma revisão da literatura, ou seja, ela lê vários autores ou ou várias obras de um mesmo autor sobre um determinado tema e apresenta um estado da arte sobre aquele tema. O que é esse estado da arte? Até o momento, o que se sabe sobre esse tema, né? E a partir do que se sabe, o que se propõe? Qual é a nova reflexão que se propõe? Tá? Então, a pesquisa bibliográfica é essa que se baseia nesses textos. Uma pesquisa documental. Muito bem, professor, não é a mesma coisa? Claro que não, claro que não. Uma pesquisa bibliográfica usa bibliografia, usa fontes como artigos, livros, pesquisa em sites oficiais, dados oficiais. Já uma pesquisa documental faz-se por meio de documentos. Então, documentos, o que são documentos? Identidade é um documento, tratados são documentos, resoluções, normas, portarias, guias, que mais? Fotos são documentos. Então, é uma pesquisa que se baseia em documentos. Diário de campo é um documento. Então, diário de campo, perceba, diário de campo já não é uma fonte unicamente bibliográfica, ela é um documento. Então, por exemplo, o diário do Marechal Cândido Rondon, que colonizou, né, que desbravou a região de Rondônia. O diário dele é um documento, e, portanto, se eu me debruçar sobre este documento, eu realizarei uma pesquisa documental. O que mais que a gente tem? A pesquisa experimental. O que é a pesquisa experimental? Pesquisa experimental, o nome já diz. É uma pesquisa que experimenta. Ponto, passando para outra. Tô brincando. Claro, né? Pesquisa experimental é o quê? É aquela que testa, aquela que tem por objetivo de experimentar, de verificar, de testar uma, testar duas, testar três, modelar, verificar se funciona, se não funciona e por que não funciona. Então, você faz uma experiência, você faz uso daquilo que você está propondo conhecer. Vou experimentar o mouse. Esse mouse, digamos que tenha sido concebido um mouse, ou vamos lá, né, usando uma exemplificação aqui da era da conectividade. Digamos que eu vá experimentar o uso do WhatsApp como ferramenta de pesquisa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vivenciar, eu tenho que testar, explorar condições em que eu vou utilizar o WhatsApp como uma ferramenta para promover o diálogo, a interação, ou como que eu vou fazer essa pesquisa. E aí, essa experimentação, esse modo como eu vou utilizar, é que se caracteriza nessa experimentação, nesse uso. Então, como se faz o uso de, ou como se aplica, ou como se testa, ou como funciona determinado objeto, ou determinado grupo, ou determinada comunicação. Vai depender do seu objeto de estudo. Levantamento. O levantamento, também chamado de survey, na área da gestão, né, de negócios, gestão da informação. O levantamento, você faz o quê? Levanta. Não. Aí hoje eu tô impossível, gente. O levantamento, você vai realizar uma... Por que se diz levantamento? Porque literalmente a ideia é você
levantar dados, né? Você obter dados, você fazer um diagnóstico de informações. O levantamento, ele geralmente, né, as informações, os dados construídos, na maioria das vezes, acontece por um instrumento chamado formulário ou questionário. Você obtém essas informações, esses dados, não necessariamente é por formulário ou por questionário, mas em grande parte usam-se esses instrumentos. Então você faz uma colação, para usar o termo jurídico, de dados ou informações a respeito de determinado assunto. Vejamos, vou fazer um levantamento de dados a respeito da faixa etária dos professores do Instituto Federal do Campus Porto Velho, Zona Norte. Como é que você vai fazer esse levantamento? Você vai fazer um formulário, né, e enviar para todos os professores, e esses professores vão responder qual que é a idade deles. E aí você tem como traçar um perfil de faixa etária desses professores. Você levanta os dados, você obtém os dados. O levantamento é basicamente isso. Estudo de caso. O estudo de caso já é um pouquinho mais complexo. Não que o levantamento não seja, mas o estudo de caso depende de... estudo de caso é o quê? É igual àquela máxima do direito. Cada caso é um caso. Portanto, se cada caso é um caso, eu tenho que estudar só um caso. Ficou impossível, professora? Vejamos. Num estudo de caso, você vai se debruçar, você vai fazer uma investigação, uma observação, uma análise aprofundada de um determinado objeto. Quando eu falo objeto, eu não estou falando necessariamente um objeto físico como o mouse. Esse objeto, do ponto de vista da ciência, é o objeto da sua investigação. Então, pode ser a identidade do professor, pode ser o perfil do professor, pode ser o uso de uma tecnologia como o WhatsApp, pode ser a manipulação de um material didático, pode ser uma nova estratégia de ensino, pode ser um atendimento educacional especializado. Qualquer um desses temas pode ser objeto de investigação. E aí eu vou me debruçar sobre esse caso. Ou seja, esse caso é único, exclusivo, certo? E aquelas coisas, ou aquelas informações ou conhecimento que eu desenvolver deste caso, na maioria das vezes não é replicável, porque partiu de uma unicidade, de uma especificidade. Portanto, é difícil replicar. Não que seja impossível, mas a replicação vai depender de como que o pesquisador consegue traçar máximas teóricas a respeito do caso. Então, vamos analisar o caso. Eu vou estudar o atendimento educacional especializado em déficit de atenção, né, de alunos do terceiro ano do ensino fundamental da escola X. É um estudo de caso. E como é um estudo de caso, eu tenho que, né, verificar quem são esses alunos, quais as condições desses alunos, qual é o contexto dessa escola, como é que essa escola está estruturada, como que é a família desses alunos, quais são os professores que atendem esses alunos, quais são os materiais que esses alunos, né, utilizam. Então, percebam, há uma especificidade de um elemento, que é esse caso, esses alunos específicos. Estou falando da escola toda, não estou falando das escolas do estado. É dessa turma, dessa escola. Por isso é estudo de caso. Ex post facto. Essa a gente teve aí na história recente da humanidade, que podemos considerar a pandemia de Covid-19. Então, a Covid-19, todos os estudos que vieram depois da Covid, os impactos da vacina, a não vacina, o uso de medicamento A, B, C, D, os efeitos ou as consequências da doença, isso são estudos que são realizados depois que o fato aconteceu. E por isso, esse tipo de técnica só pode acontecer depois que o fato se encerra. Então, pesquisa pós-facto da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra já acabou. Pesquisa ex pós-facto da pandemia. A pandemia já acabou. Pesquisa ex pós-facto do Seminário de Estudos Indígenas, depois que o seminário aconteceu, tá? Então, ela acontece depois do fato e, na maioria das vezes, analisa seu acontecimento e as consequências
do seu acontecimento. Chega bem próximo do método da fenomenologia. Pesquisação. A pesquisação já é uma pesquisa em que, o nome já diz, né? Você pesquisa e age. Na pesquisação, há o envolvimento do pesquisador, mas para além do envolvimento desse pesquisador, ele interage com os sujeitos do ambiente, do contexto que ele está pesquisando, no sentido de dialogar com eles para que eles tomem consciência da necessidade de mudança e, portanto, possam agir sobre essa realidade para transformá-la. Então, é por isso que é pesquisa-ação. Eles pesquisam no coletivo e esse coletivo assume a responsabilidade de agir para transformar. Eles praticam uma ação transformadora. Já a pesquisa participante, ela é um passo antes da pesquisação. Na pesquisa participante, eu tenho o mesmo propósito, eu investigo no coletivo, há um diálogo com esse coletivo que eu estou investigando, mas as pessoas participam da minha pesquisa, elas não necessariamente vão agir para transformar. Eu posso intervir, mas as pessoas que participam, e talvez eu mesma, eu não haja para transformar a realidade, eu só participo desse contexto. Eu não intervenho efetivamente numa mudança desse contexto. E a pesquisa de campo, por último, mas não menos importante, é a pesquisa que você vai a campo. Acabou. Não, você vai em loco, você vai até o local para investigar. Então, se você vai realizar uma pesquisa de campo com os ribeirinhos, o que você vai fazer? Você vai até as margens, por exemplo, aqui do Rio Madeira. Se você vai fazer uma pesquisa com os povos originários da floresta, você vai até, né, até o local onde eles estão, até a aldeia, até a comunidade, né? Se você vai realizar uma pesquisa sobre, digamos, né? Se você vai fazer uma pesquisa sobre o uso da mineração de dados, onde que você encontra mineração de dados? Você tem que fazer com quem minera dado. Quem é que minera dado? Né? Quem é que minera dados? Que não é um garimpeiro de dados, né? É um minerador de dados. Quem é que minera esses dados? Esses dados que minera são geralmente pessoas que atuam na área da tecnologia, na área de TI. Então você vai até, né, o setor que trabalha com tecnologia. Por isso que é uma pesquisa. Vou fazer uma pesquisa sobre a percepção dos alunos de cursos EAD. É uma pesquisa de campo. Você vai aonde? Você vai até o campus do instituto que oferece cursos EAD e conversar com os alunos, né, com os professores de educação à distância. Então, a pesquisa de campo, você vai até o locus de pesquisa, o locus que você vai investigar. Então, de modo bem resumido, né, resumidinho, essas são as principais técnicas de pesquisa utilizadas especialmente nas ciências sociais e nas ciências aplicadas. Só para a gente ver ali as nossas referências. Opa, aí! Então, se você quiser saber mais, acesse o nosso material que está disponível no ambiente virtual. Essa apresentação é uma apresentação interativa, então todos os elementos de ícones que estão aqui, se você clicar, você vai ser redirecionado para o local onde estão ancorados esses livros. Praticar Ciência do Pedro Demo, Pedagogia da Autonomia do Paulinho, Metodologia Científica da Fabiana e Metodologia da Pesquisa em Educação do João Mata. Se você quiser saber mais, curiose-se. Aqui eu trouxe generalizações. É só seguir reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.